Eu não sei se vocês se lembram e conhecem, talvez a minha geração sim, aquela música que dizia, né? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Então, eu sempre me lembrei dessa frase porque de quando em quando eu me sinto assim. Ao aprofundar os estudos em Jung, eu entendi que realmente a alma ela precisa colapsar. Em alguns momentos, o nosso sistema de valores tem que cair. E os nossos conceitos e tudo aquilo que a gente assumiu como sendo o certo e o adequado, de repente se tornam completamente irrisórios e irrelevantes. E a gente entra numa colisão na vida com a falta de sentido. Aí a gente sente esse vazio, mas é importante, por isso a razão desse vídeo, que a gente não entenda esse vazio, como todas as coisas que acontecem na existência, como sendo permanente. Ele não é permanente. Ele é o engravidamento do nosso espírito. Nós estamos grávidos de novos significados que ainda não nos são totalmente familiares e que ainda não cristalizaram totalmente na nossa vida, mas estão tomando formato e tomando espaço aos poucos e com uma certa dor. Em geral, esses períodos vêm depois de perdas, né, situações de revelação que nos fizeram sofrer, porque o sofrimento, de uma certa forma, ele nos dá uma forma, mas o sofrimento não deve nos abrigar, né? Exatamente o contrário, nós temos que nos abrigar no conhecimento desse sofrimento e não naquilo que aconteceu. Então, o Jung chamava isso o inverno psicológico da alma. Muito interessante essa terminologia, mas eu acho que combina bem, porque é realmente no período do inverno, né, que as folhas todas caíram, que os troncos descascaram, não é? Então, assim, é mais ou menos assim que a gente se sente, né? Descascada, lascada e muitas vezes mergulhada principalmente na falta de sentido. E todos aqueles gols que antes nos entusiasmavam, como entrar numa competição, receber um reconhecimento, se incluir num determinado tipo de projeto, eles começam a se tornar irrelevantes, porque novos valores estão se formando. E, na realidade, a razão é porque esses anteriores eles estavam baseados em equívocos normais da nossa vida, né? Imagina uma pessoa na adolescência, né? Aquele tumulto, aí como que as coisas acalmam e aos 30 anos, eu me lembro dos meus 30 anos, eu me senti super resolvida, né? Mas muito do que eu resolvi aos 30 anos e nada ficou invalidado, aos 50 modificou completamente. Então, o que acontece? Nós temos que aceitar passar por esses períodos e acompanhar o fluxo do rio. E não confundir isso com depressão. Você está ruminando, você não está se enterrando, você, como dizem os livros, você está sendo plantada e você está germinando. E você vai ter que ter paciência com essa gravidez, porque tudo na vida é sobre parir verdades, parir novas situações de ser. E é como Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. Então, talvez a gente vá parir novas verdades até o último momento, né? E nós temos que simplesmente consentir isso aí e não confundir isso com enfermidade ou com depressão, né? Esse novo significado ele está nascendo, só que você tem que passar, como Jung dizia, por esse lado escuro da noite, que por sinal o lado mais escuro da noite é aquele bem próximo do amanhecer. Pensem nisso.